Depois de passar algumas semanas trazendo o relato do 34º dia, finalmente hoje quero começar o 35º dia, que pelas minhas anotações será bem breve, a não ser que eu tenha pulado alguma coisa aqui. Mas mesmo assim precisarei de 2 vídeos para gravar então as minhas anotações da época em que eu fui estagiário de um escritório de contabilidade lá em 2023. Estagiário entre aspas, né? Porque eu não ia ao escritório todos os dias. Foi um acordo que eu fiz com o dono do escritório. Eu queria apenas ter uma noção, aprender. Então, eu frequentei esse escritório 1 ou 2 vezes por semana, por meio período. E essas minhas visitas ao escritório, na soma de todos os dias, finalizaram 40 dias, o que deu mais ou menos 3 meses. Esse relato do vídeo de hoje é o que aconteceu no dia 1º de agosto de 2023. E hoje é dia 17 de outubro de 2025, portanto já tem mais de 2 anos. Vamos lá então, lembrando que é o 35º dia e eu só tenho 40 relatos, portanto estou finalizando já todos os relatos, né? Esse relato do dia 1º de 8 de 2023 aconteceu numa terça-feira. Minha anotação diz o seguinte: continuação da escrituração, ou seja, os lançamentos contábeis, débito e crédito, da folha e do fiscal. Continuando o fiscal, a folha eu já concluí no dia 34 e hoje o fiscal. E as etapas então, e isso aqui eu preciso abrir um parênteses aqui neste vídeo, porque é sempre muito importante que eu explique, pelo que eu aprendi nesse escritório, como é que funcionam os departamentos, as etapas, na verdade, dos departamentos no escritório de contabilidade. Basicamente, todo escritório de contabilidade ele possui 4 departamentos, ou seja, departamento de contabilidade, que são os famosos razonetes, aí, lançamentos contábeis, né, onde tudo começa no escritório. E existe o departamento de folha, ou então de RH, recursos humanos, o departamento fiscal, ou departamento fiscal DF, né? E o departamento legal, com outras situações, como abertura e encerramento de empresa, entre outros. Eu tive minha breve experiência no departamento de contabilidade, ou seja, o departamento onde é feito o lançamento, onde são feitos os lançamentos contábeis. E essas etapas do departamento de contabilidade são basicamente 4 em primeiro lugar: escrituração, em segundo lugar, conciliação, em terceiro lugar, encerramento e, por fim, emissão dos relatórios. Esses relatórios, eles são uma sequência de relatórios, né? Então, o termo de abertura, diário, balancete de verificação, balanço patrimonial, demonstração do estado do exercício, mutação do patrimônio líquido, plano de contas e termo de encerramento. Bom, voltando aqui, então, para o tema do vídeo, que é a explicação do 35º dia, né? Então, o que eu fiz nesse dia? Concluí a folha, que já tinha iniciado no 34º dia, e hoje, então, a escrituração fiscal referente aos anos 2020, 21, 22 e 23 de uma certa empresa, mês a mês. Porque o que acontece? Nesse escritório, ele pegou alguns clientes que saíram de um outro escritório de contabilidade, e esse outro escritório de contabilidade que assumiu esses escritórios estava sem tempo de fazer a escrituração. Então ele pagou um terceiro escritório de contabilidade e disse assim, ó, faça a escrituração para mim dessas empresas. Então foi isso que aconteceu, por isso que eu tive que fazer retroativo 2020, 21, 22 e 23. Então banco de dados, integralização do sistema, conferiu razão, verifiquei o ativo menos passivo, deu o resultado e a escrituração ok, então, da parte fiscal que já tinha começado no 34º dia. O que foi essa escrituração fiscal, basicamente? Eu acessei o banco de dados da escrituração e movimentei as seguintes contas. Por exemplo, faturamento do mês, recebimento, faturamento do mês, que é uma conta pelo regime de caixa, o faturamento do mês é uma conta pelo regime de competência, provisão do imposto do mês, pagamento do imposto do mês. Mas quais são as contas de fato? Então, débito em clientes com relação ao faturamento do mês, crédito em prestação de serviços, débito em caixa para recebimento e faturamento do mês, conta clientes, a contrapartida, Simples Nacional a recolher, não, Simples Nacional a recolher mesmo, né? Exatamente, Simples Nacional a recolher como provisão do imposto do mês, Simples Nacional a recolher novamente contrapartida em caixa. Então essas foram as principais contas movimentadas com relação à parte fiscal. Então, depois disso fiz a conciliação, né? Conferindo razão ano a ano, conta por conta os saldos
Mas veja, 2020, 21, 22 e 23, são 4 anos que eu tive que fazer. Então, em 2020 eu fiz a conciliação. O que é conciliação? É verificar se os lançamentos estão todos certos, fazendo isso pelo razão, né? Ou então conta a conta. 2020, clientes a receber, ok, sim, conferir conta a conta. Ó. Clientes a receber, tem um tique assim, ó, ok. Simples Nacional a pagar, ok. 2021, clientes a receber, ok. Simples Nacional a recolher, ok. Imposto de renda retido na fonte sobre folha, ok. INSS a recolher, ok. 2022, Simples Nacional, ok. Clientes, ok. E 2023 também. Dessa forma, eu consegui então cumprir, primeiro, a escrituração da parte fiscal, de forma bem resumida, e a conciliação, que são as duas primeiras etapas do departamento de contabilidade. Né? No próximo vídeo quero falar sobre o fechamento e a emissão dos relatórios dessa empresa. Parte 2 então, né? Esse dia 35 terão 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Fico por aqui, valeu. Preciso finalizar o vídeo falando um pouco sobre a Macrosystem, que é um sistema de contabilidade web. Eu sou embaixador desta empresa aqui no canal. Tem um link aqui na descrição onde você pode conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Nessa época que eu estava no escritório de contabilidade, não era a Macrosystem, era a SCI, se eu não me engano. A SCI que é um outro sistema de contabilidade, né? Mas agora eu sou embaixador aqui no canal e sempre que possível digo, conheça a empresa e vê se vale a pena. Se você for contratar a empresa, utilize o meu cupom de desconto ALEX30, que tem link aqui na descrição também. Fico por aqui então, valeu. Até o próximo vídeo, né, que é a parte 2 desse aqui. Só para lembrar que, se você for entrar no escritório de contabilidade, faça como eu, assim, ó. Faça anotações, tá vendo? À mão mesmo. Pode ser num computador? Pode, mas é melhor à mão. Eu prefiro, pelo menos. Valeu.